Reagindo ao passado, a série onde você encontra só no canal Radar do Esporte. Vamos dar continuidade à segunda parte para finalizar falando do ano de ouro. O ano de ouro ou a década de ouro do Vasco. Foi a década de 90 e início de 2000, onde o Vasco foi tricampeão carioca. Aí você fala, campeão carioca? Carioca naquela época, o campeão carioca era o grande favorito para ser o campeão brasileiro, junto com campeão paulista, campeão gaúcho e campeão mineiro. Quem ganhasse esses campeonatos era o forte candidato de ser campeão brasileiro. O campeonato carioca era o campeonato mais charmoso da época e o campeonato mais difícil para ser disputado, porque os times carioca, eles não tinham um time, eles tinham uma seleção de grandes jogadores e eram grandes clássicos, grandes disputas, e o Vasco conseguiu ser tricampeão carioca. E ainda, a maioria dos jogadores da base, jogadores formados no Vasco. O Vasco, campeão de 97, mais uma vez com alguns jogadores formados na sua base, fazendo uma mistura de experiência, onde o ataque do Vasco foi formado simplesmente por Edmundo e Evair, onde Edmundo arrebentou nesse campeonato brasileiro. Foi o destaque desse campeonato brasileiro, onde a dupla de zaga era Mauro Galvão e Odivan. A lateral esquerda, Felipe. Todo mundo sabia para onde Felipe ia dar seu drible, mas ninguém pegava. É chamado Felipe, chamado de maestro, o maestro Felipe. É o 6, é o meia, aqui a gente fala o meia que veste 6. O maestro do Vasco. Ainda tinha Pedrinho, tinha Ramon no elenco, Felipe Pernambucano, Juninho Pernambucano, tinha Nasa. Era o Vasco de 97, campeão brasileiro, onde Edmundo quebra o recorde de goleador em uma só temporada, em uma só edição de campeonato brasileiro. Aí o Vasco de 98 desmonta a sua dupla de ataque. Eurico Miranda, o capitão vascaíno, o mandatário vascaíno, ele desmancha a sua dupla de ataque de 97 e monta uma outra em 98, a dupla de ataque. Luizão e Pantera Donizete. Vasco campeão carioca e campeão da Libertadores. Aí mais uma vez a dupla de ataque do Vasco é desmontada, mas a base ela permanece. Carlos Germano, Odivan. Desmancha sua dupla de ataque, vem alguns jogadores. Aí vem, em 99 vem Viola. Aí Edmundo volta ao Vasco em 99. Só que esse ano de 99 o Vasco passa em branco. O Vasco não consegue ser campeão. Mas chega 2000, uma dupla de ataque poderosíssima. O Vasco inicia a temporada com a dupla de ataque poderosíssima, Romário e Edmundo. E o Vasco disputa o Mundial
de verão interclube, realizado pela FIFA, e naquele ano essa dupla arrebentou no Mundial. Infelizmente, quando chegou na final do Mundial contra o Corinthians, infelizmente foi 0-0 o jogo, e nos pênaltis o Vasco perdeu, porque Edmundo vai, bate o pênalti e perde. Mas ainda nesse mesmo ano, Eurico Miranda ele desfaz de do ataque. Do ataque sai do Vasco. Aí quem entra? Euler, o filho do vento. E no banco de reserva tinha ainda Viola. E o Vasco é campeão da Mercosul e campeão brasileiro, com a dupla Romário e Euler. E o meio de campo formado Juninho Paulista e Juninho Pernambucano. Os dois Juninho arrebentavam. 2 Juninho que batia a falta muito bem. E ainda tinha Ramon ainda. Poucos conhecem. Poucos vascaínos se lembram dele. Vascaíno, novato de 2000 para cá. Nem se lembra, nem ouve falar direito sobre Ramon. Se Juninho Pernambucano batia a falta muito bem, Ramon não ficava muito distante. Esse era o Vasco de ouro, o Vasco dos títulos, o Vasco de Luizinho, o Vasco de Bismarck, o Vasco de Jorge Luiz, o Vasco de Leandro Ávila, o Vasco de Jardel, o Vasco de Pimentel, de Juninho, de Pedrinho, de Romário, de Evaí, de Edmundo, o Vasco de Mauro Galvão, o Vasco de Jorginho, Odivan, Carlos Germano, o Vasco de Euler, de Pantera Donizete, de Romário, de Luizão, de Acácio, de Valber, de Dinamite, o Vasco de Ramon, de Alex Oliveira, o Vasco de Felipe, de Juninho Paulista, de Nasa, de Denner, o Vasco do Pequeno Príncipe Giovanni, o Vasco de Valdir Bigode, o Vasco de Bebeto, o Vasco dos anos 90, o Vasco de ouro, o Vasco dos grandes títulos, o Vasco de São Januário, o Vasco do Maracanã, o Vasco da sua imensa torcida bem feliz, norte e sul desse país, o Vasco dos grandes títulos, o Vasco da década de 90, o Vasco que passou perto de ganhar 2 mundiais. Em 98 perdeu para o Real Madrid, mas era para o Vasco ganhar aquele jogo, porque jogou muito. E o Vasco de 2000, que jogou o Mundial, a final do Mundial contra o Corinthians, também era para ser campeão. É o Vasco dos anos 90, da década de 90 e início de 2000. É o Vasco norte e sul desse Brasil. Esse é a história, um pouco da história contada no Radar do Esporte, na série Vasco da Gama, a série reagindo ao passado e finalizando essa segunda parte com o Vasco da Gama. Um abraço a todos vascaínos, fiquem com Deus, não esquece de dar o like, não esquece de apertar o sininho para a notificação de novos vídeos, não esquece dos 3C, curte, comente e compartilhe. O Vasco de toda geração.